Fala, senhores, tudo bem? Eu estou aqui de novo para falar com um assunto pertinente ainda, né, ao que eu tenho postado, dentro do que a gente tem buscado a respeito do se autoconhecer, né, nessa fase, nesse momento da vida que as coisas andam não tão fáceis, né? De maneira geral, a vida não é fácil, mas tem momentos que essas dificuldades ampliam-se muito, né? E se você tem, em algum momento, você sentiu ou entendeu que você tem uma vida fragmentada ou talvez uma mente fragmentada, esse vídeo é para você. Se você tem lembranças, se você tem episódios que não se complementam na sua vida, na sua memória, sempre são trechos. Se você se sente a cada instante ou a cada momento sendo quem você não é, fragmentos de outras pessoas, de outros desejos, outras atitudes, as quais você não tem, não teria ou não gostaria de ter, você provavelmente está com a sua mente fragmentada. Se você, assim como eu, passou por um lar, por uma família disfuncional, cresceu sem pai, cresceu sem mãe, ou cresceu sem os dois, né? Como foi o meu caso por muito tempo, provavelmente você tem uma mente fragmentada. E o que são esses fragmentos? Fragmentos são vestígios, resquícios dos ambientes por onde você já esteve, por onde você já andou, fragmentos, vestígios das famílias às quais você já morou, onde as leis, os princípios e os valores eram diferentes em cada um desses lugares. Esse é um pouco da minha história, né? Eu já andei, morei, eu sou de uma época onde, quando os pais não conseguiam cuidar de seus filhos, esses filhos moravam com outras famílias. Às vezes eram doados, às vezes ficavam lá por uma semana, um ano. Alguns pais iam buscar, outros não. Né? Então aquela família daquela casa pela qual você foi entregue, passavam a ser parte da sua vida. E dependendo da situação do seu pai, da sua mãe, você tinha que passar por várias famílias, porque em algum momento aquela família que te adotou, que te assumiu por um tempo, começa a ter dificuldades em criar você. Afinal, você só está naquela família, né? Você não faz parte dela. Então, desentendimentos, diferença de valores, problemas com os filhos naturais, né, das pessoas daquela família a qual você participava, podem trazer para você certa dificuldade. E tudo isso gera em você, gera nessa criança desse momento, gera insegurança, gera uma necessidade de aceitação, gera um sentimento de rejeição, gera um senso de adaptação a valores, princípios e regras que talvez no momento não fazem sentido para ela, mas que ela se obriga por uma necessidade, por uma questão de sobrevivência, se obriga a se adaptar. E isso vai trazendo, vai criando nessa criança vários fragmentos, né, desses lugares, desses valores pelos quais ela passou. Então não é surpresa que quando chegue na idade adulta, ela tenha uma dificuldade em se firmar, em estabelecer relacionamentos,
em muitas vezes até cuidar da própria família, construir uma família, né? Porque ela tem vários fragmentos do que é ser uma família, vários fragmentos de ambientes familiares, vários fragmentos de personalidades que faziam parte dessas famílias pelas quais ela passou. E isso traz para ela uma série de trechos fragmentados da vida, o qual não se conectam. E se você está numa fase da vida onde você ainda não venceu, ainda não construiu aquilo que desejava, se você está numa fase da vida que você fica tentando entender porque o infortúnio sempre aparece, é porque muito provavelmente você não formou a sua personalidade real, a sua essência real. É porque muito provavelmente você não teve confiança para se estruturar e para ser quem você realmente gostaria de ser. A verdade é essa. Muitas vezes criticamos algumas pessoas por terem personalidade forte, criticamos algumas pessoas por serem egoístas, criticamos algumas pessoas por não serem generosas, não terem compaixão, mas ora, isso é a personalidade dela. Ela se formou talvez numa família estruturada que deu a ela confiança a ponto dela entender que não precisa ser generosa, a ponto dela entender que ela tem autoconfiança, sim. E talvez aqui muitos vão dizer, mas a arrogância é o mal. Mas quem define quem é arrogante e para quem essa pessoa é arrogante? Talvez alguém que nós consideramos arrogante, para a família dele é a pessoa mais importante do mundo. A arrogância que nós entendemos dessa pessoa é a confiança que a família tem nele de que nada vai faltar no lar, que ele vai ser um bom provedor e que ele vai fazer de tudo para trazer o sustento, o conforto para a família. Então, quem define quem é bom e quem é ruim? Isso é uma questão de ponto de vista, é uma questão de ambiente, é uma questão de necessidades. Então, para quem muitas vezes trabalha comigo, por exemplo, vai deixar que eu sou um cara arrogante e não gostar de mim por causa disso. Mas para quem está próximo de mim, acredita que eu sou um homem confiante. Esse é só um contexto, tá? Na verdade, nesse momento, até eu tenho dúvidas com relação a essa confiança. Você pode ver nos meus outros vídeos que eu tenho falado sobre o momento atual da minha vida. Mas eu tenho buscado estudar, eu tenho buscado me autoconhecer e entendi que a minha vida, meus pensamentos, minha mente está fragmentada. Que eu tenho requisitos de valores e regras de famílias por onde eu passei. E isso contribuiu para o meu momento atual, sem ter uma estrutura que pudesse dizer, não, eu sei quem eu sou. Por muito tempo da minha vida eu busquei e passei tempo dela tentando me adaptar, tentando ser o que eu poderia ser de melhor para que os outros pudessem me ver e me enxergar, para que os outros tivessem compaixão, amor, carinho, para que os outros cuidassem de mim, porque eu sempre criei o personagem necessário para a sobrevivência naquele lugar, naquele momento. E isso inclui trabalho, isso inclui profissão, inclui até mesmo relacionamentos. Então, muitas vezes, pela necessidade pela carência, pela dependência emocional, a gente promete e oferece coisas para as pessoas das quais nós não somos, mas fizemos isso para sobreviver. O problema da vida é que em algum momento aquilo que nós oferecemos, a expectativa que nós criamos versus a realidade do que nós entregamos, vai gerar um conflito. E por ter criado uma expectativa e por não entregar aquilo que nós criamos de expectativa, vão gerar frustrações, e frustrações geram desentendimentos, desentendimentos geram mágoas, rancores,
e muitas vezes fins de relacionamento. Então eu digo para você, se você tem sua mente fragmentada, se você acredita, se você necessita ou vive se moldando às necessidades dos outros, se moldando ao interesse dos outros em detrimento do seu interesse, por questão de dependência emocional, por questão de sobrevivência, pense, reflita, se autodescubra. Vai buscar informações acerca de quem você é e de como você pode se reestruturar novamente, de como você pode unir esses fragmentos da sua vida, da sua mente e transformar-nos eles numa única estrutura para que você possa entender quem você é realmente, para você descobrir a força, o propósito e o seu valor. Essa vida nós somos passageiros por ela. Mas eu não acredito que nós apenas viemos aqui para, como dizem, né, nascer, crescer, envelhecer e morrer. Eu acredito que cada um de nós tem um propósito, cada um de nós é um ser único com um propósito neste lugar, com um valor, com direito a deixar um legado, a marcar o seu nome na história. E eu acredito que com você também é assim. Eu acredito que você pode deixar um legado, eu acredito que você tem um propósito, eu acredito que você tem uma vida poderosa a realizar. Mas muitas vezes esses fragmentos de memórias, de lembranças, essa autoadaptação, essa independência emocional tem te impedido de chegar aonde você poderia chegar. E eu quero te convidar para trilhar comigo essa jornada de autoconhecimento, essa jornada de busca de quem realmente nós somos, do propósito e do valor que nós temos. Meu nome é Adriano, conhecido pelos amigos como Drico. Sou um cristão com um propósito e com um chamado. E estou em busca de fazer o melhor para mim e para os que estão ao meu redor. Um abraço e até a próxima.